Meu querido ouvinte do programa Talentando, seja bem-vindo mais uma vez a esse momento nosso de reflexão em um dia de agosto e bastante frio, mas quero aproveitar o calor da lareira aqui em casa que acabei de acender e ao som de uma música à luz da oração, volume 2 do disco do Simonetti, aquele disco antigo, Música à Luz da Oração, para refletir com você sobre alguns temas de extrema importância em nossa vida. E o primeiro tema que predomina, na verdade, hoje em mim, eu sei que sempre começo num tema, acabo dando uma volta, passamos por outros temas e voltamos ao nosso ponto de início. O nosso tema é a paciência. E por que, Miguel Formiga, o tema da paciência nesta oportunidade? É simples, porque nós temos falado muito sobre a adversidade, as dificuldades do momento de pandemia, temos participado de lives sobre o nosso comportamento, sobre o desenvolvimento humano, as nossas habilidades e competências sendo colocadas a toda prova em nossa atividade diária. E com isso, não mencionei um fator extremamente importante em nossa vida, que é a paciência. E quero me lembrar aqui, para introduzir o tema, de uma história, quero compartilhar com você, uma história, não um fato, uma ocorrência em nossa vida, na vida de minha família, com meu pai, Euríclides Formiga, na época em que era médium ao lado de Francisco Cândido Xavier, quando ia a Uberaba às sextas-feiras para psicografar, e na época em que ele psicografava o primeiro livro, chamado Luz na Madrugada. Pois é, neste livro constam 34 poetas, cada um com seu estilo, em seu respectivo estilo. E naquela época, nós tínhamos a grata alegria de receber, muitas vezes em nosso Evangelho no Lar, a figura tão amada, tão querida de Joaquim Alves, o nosso Jô, aquele que ao lado do Chico também fez grandes momentos, movimentos na doutrina espírita. As capas do livro do Chico, muitas capas foram confeccionadas, elaboradas pelo Jô, um homem maravilhoso, um espírito de um conhecimento tão amplo. E o Jô, em muitas situações, acompanhava Formiga a Uberaba, e meu pai realizava o trabalho em meio aos seus amigos, Chico Xavier, o Jô, José Soares Cardoso e tantos outros. Muito bem, naquela manhã o Jô compareceu ao nosso Evangelho no Lar, logo cedo, era bem cedo na manhã esse Evangelho. Oramos o Evangelho e quando abrimos a página, ao acaso, a lição foi a da paciência. E o Jô, com aquela paciência incrível, leu, explicou, comentou, foi um momento muito gostoso para todos nós. E meu pai naqueles dias estava muito irritado, muito nervoso com algumas situações de seu trabalho material, estava perdendo a paciência com facilidade, por assim dizer. E aquela lição foi como uma luva para o Formiga, que tinha passado o dia anterior muito nervoso. E o Jô aproveitou o momento, fez o comentário cabível, estendeu-se no comentário e foi muito bom para todos. Entraram no carro e o Jô foi de São Paulo a Uberaba falando sobre a paciência. Voltava ao tema a todo instante,
percebendo a necessidade de seu companheiro ali de viagem, Euríclides Formiga, seu grande amigo, percebendo a necessidade do tema ser melhor explorado e de Formiga absorver o conteúdo daquela iniciativa do Jô, primeiro dos espíritos que apontaram a lição e depois do Jô em continuar no tema. E foram muitas horas de viagem até Uberaba conversando sobre o tema. Ao chegarem à casa de Chico, foram até ele, foram cumprimentá-lo e preparando-se para o trabalho da psicografia logo mais na Casa Espírita da Prece. Formiga, Jô e Chico conversando sobre as situações, as ocorrências da semana, e o Formiga comenta que passou uma semana muito nervoso, muito agitado, mas que a lição da paciência hoje pela manhã no Evangelho havia sido muito importante e os comentários do Jô durante a viagem o ajudaram a refletir muito sobre a necessidade do controle das emoções e da atenção ao tema da paciência. E quando chegam à Casa Espírita da Prece, preparando-se para o trabalho, as pessoas já sentadas à mesa, o Chico pede que o Jô abra o Evangelho, e era o Evangelho que estava sobre a mesa da Casa Espírita da Prece. Não foi o Evangelho que eles levaram, que por acaso leram de manhã. Não podemos dizer que o livro estava viciado naquela página, mas quando o Jô abre ao acaso, qual lição caiu? Exatamente, meu querido ouvinte, a lição da paciência. Formiga olha para o Jô meio desconfiado, aquela cara de quem diz, meu Deus, de novo o assunto. E como era de costume, o assunto lido, o tema lido na noite foi o assunto para 5 a 6 horas de reunião enquanto psicografavam. O tema foi a paciência. E todos os oradores, as pessoas que participaram, que mencionaram, que fizeram comentários, exploraram profundamente a paciência. Então, nesse momento, eu faço questão de explorarmos tudo aquilo que conhecemos sobre paciência, porque somos exigidos a todo instante que exercitemos a paciência que há em nós e que procuremos ter mais paciência em todas as circunstâncias, porque, como lembra Anete Guimarães, grande palestrante espírita, que conhece profundamente o assunto da neurologia, as substâncias estudadas recentemente, descobertas nas sinapses e responsáveis pelas emoções, são 72 ou talvez mais, descobertas 72, conhecidas 8 e conhecidas profundamente apenas 3, ou seja, nós nos encontramos rastejando no conhecimento das emoções, rastejando mesmo, ainda muito vagarosamente, no entendimento das emoções, do mecanismo das emoções, e somos todos movidos por emoções. Não sabemos, em muitas circunstâncias, agir de forma equilibrada, nos deixamos levar pelo impulso, pelo desequilíbrio, por uma emoção que nos abala em momento decisivo e muitas vezes a atitude tomada não é a melhor. Então pense comigo, meu querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio. Aqui na Rede Boa Nova você ouve tantos comunicadores falando sobre temas diversos e muitos circundando o tema da paciência, do controle das emoções, do equilíbrio, da serenidade, que são os elementos
tão essenciais em nossa vida para tomarmos as melhores decisões, para sabermos agir da maneira como gostaríamos de agir. Nós temos o interesse, claro, de conquistar a nós mesmos, de encontrarmos o equilíbrio em todos os momentos de nossa vida, de calcularmos as nossas ações, temos o interesse de colocar a força em nossas atitudes, temos o interesse de buscar nossos objetivos com todo afinco, perseverança, focando o nosso objetivo, atingindo as metas que nos levam até esse objetivo. Porém, durante essa caminhada da vida, em muitas situações nos perdemos por conta de uma emoção desequilibrada, por conta de não sabermos lidar com algo que nos atinge repentinamente como um dardo emocional e que atinge o coração de maneira a nos desequilibrar absolutamente em questão de segundos. E falamos o que não queremos, agimos da maneira como não gostaríamos, mudamos de repente a nossa rota ali por uma teimosia qualquer também, que é outro fator que está muito ligado às nossas mudanças de atitudes ou não mudanças, né? Enfim, nós nos desequilibramos a ponto de não sabermos o que fazer. E depois de ter feito o que não deveríamos, ou depois de causarmos uma situação desconfortável por conta desse desequilíbrio da emoção, da fala que tivemos, da face que demonstrou o que não gostaríamos, dos gestos, não é verdade? Que representam 55% da comunicação, a entonação 38%, como lembramos sempre, uma frase que diga aquilo que talvez seja o mais certo, porém com uma entonação contrastante e gestos mais contrastantes ainda, os 7% da palavra não representam a comunicação inteira e nós temos aí 93% que vem do inconsciente, a entonação e os gestos demonstrando que a nossa frase não teve força, que a nossa frase não tinha a expressão que mereceria para mudar o contexto. E, de repente, o que fica marcado para a pessoa naquele momento é um desequilíbrio, são gestos que não condizem com o que nós gostaríamos de dizer, entonação também não, ou seja, a comunicação repentina foi totalmente diversa do que nós mencionamos ou gostaríamos que fosse, que imperasse. E esse desequilíbrio ou essa intenção não expressa na entonação e nos gestos, apenas nas palavras, ela não reverbera e acabamos por estabelecer com o outro uma comunicação indesejável e vamos colher frutos desagradáveis, não saborosos por conta de um desequilíbrio momentâneo. Então, você que nesse momento de isolamento social, com algum retorno às atividades agora, com as portas se abrindo, a economia também no país mostrando sinais de melhoria, é o momento de nós termos muito cuidado com as nossas ações, posto que se ficamos em isolamento social por muito tempo, no lar, se os desentendimentos foram constantes, se em vez de calma, paciência, ternura, serenidade, complacência, em vez disso, se estivermos irritados, se estivermos não pacientes, não é verdade, não tolerantes, até porque já ouvimos que muitos casamentos foram praticamente finalizados, desfeitos, descontinuados por conta da pandemia, do isolamento. Na verdade, não foi por conta da pandemia ou do isolamento. Não foi. O casamento que se revelou insustentável já vinha insustentável. O isolamento social, a convivência com o outro no lar, com o marido, a esposa, os filhos, foi um teste de paciência e de amor. O verdadeiro teste para a convivência em função do amor, do respeito, da reestruturação,
do respeito às normas, às leis, mas com foco no trabalho e na manutenção do lar. Mas muitos casais não conseguiram manter o lar. Muitos casais entraram em colapso nervoso, em colapso de sentimentos, entraram num maremoto de emoções e não tiveram a paciência para olhar nos olhos e dizer: amor, sente-se aqui, vamos conversar, sem interesse de que prevaleça o meu desejo ou o seu, mas que prevaleça o nosso amor, o nosso entendimento, mas que prevaleça acima de tudo o nosso propósito da união com Jesus, da união do lar, da união com os filhos ou da união dos dois para que venham os filhos, porque muitos casais tinham pouco tempo de união e na euforia do dia a dia antes da pandemia, ou mesmo muito antes, não é verdade? Os namorados, os amantes que julgavam ser verdadeiros companheiros complementares para viverem juntos e haviam se casado há pouco tempo, de repente, diante da adversidade, diante do convívio intenso, mostraram-se inconsistentes os seus sentimentos ou as suas atitudes, na verdade. O sentimento muitas vezes é o mesmo, mas as atitudes, a falta da paciência, voltando ao tema, a intranquilidade e outros sentimentos que acabam por conturbar a união, prevaleceram. E muitos casais se separaram ou prometeram se separar depois que a pandemia acabasse. E chega agora nesse momento de voltarmos às atividades, paulatinamente, muitos já romperam o seu compromisso. E muitos casais tinham um verdadeiro compromisso para com a espiritualidade. Quem sabe os filhos se preparando para chegar, os espíritos que haviam solicitado a oportunidade, de repente esvai-se no tempo essa oportunidade. Perdem a chance de nascer sob o amor e o teto de luz daquele casal. E tudo por um descontrole, fruto da impaciência, da não tolerância. Então, possamos nós todos, nesse momento de retorno às atividades, de descoberta de que somos ou fomos fortes o suficiente, mas que as adversidades não se extinguem aqui, haverá outras necessidades, outras adversidades, haverá momentos muito sérios no futuro, testando a nossa paciência, a nossa força, o nosso amor, a nossa união, a estabilidade no lar. Nós sabemos que o lar é um centro da união, é o reduto de espíritos necessitados. Então, imagine que ao reencontrarmos nos filhos, ou na esposa, ou no marido, algum inimigo do passado, mas hoje movido por um amor que é a semente colocada pela própria espiritualidade, ou pela nossa intenção, inclusive, ao solicitarmos a atual encarnação, a atual existência, para repararmos os erros do passado e nos unirmos, de repente, em meio a esse desafio grande, algo pode nos desestruturar. E o meu pedido aqui no Talentando de hoje é que a paciência, que já foi tema de outros programas Talentando, na verdade, me recordo que já falei, sim, sobre esse tema, não pós-pandemia, mas já falei sobre esse tema, e todo orador ou todo professor fala sobre aquilo que ele precisa ouvir. Então, sinto-me sim, num momento extremamente importante, como tantos sabem, o momento de explorar mais a fundo a paciência. E não, muitas vezes, por falta dela. Não estou dizendo a você que você está sem paciência, mas eu digo que
quanto mais paciência, melhor. Quanto mais boa vontade, melhor. Quanto mais amor, melhor. Quanto mais gratidão, melhor. Então agradeçamos a Deus pela oportunidade do conhecimento, da descoberta de nós mesmos, do autoconhecimento, que é o mergulho, sempre mencionado por nós e por tantos comunicadores, como sendo o mergulho principal, a viagem principal do ser humano. A viagem mais distante não é ao universo, às galáxias, aos planetas, é a viagem dentro de nós mesmos. Essa viagem na escuridão do eu, na escuridão do nosso inconsciente profundo que não conhecemos, a busca pelo autoconhecimento tão necessário, a fim de entendermos as reações que temos diante dos desafios colocados para o nosso crescimento. Meu querido ouvinte do programa Talentando, que seja uma semana de luz, esse final de agosto seja uma oportunidade de você se preparar para a primavera que chega em breve, para o florescimento de atitudes importantes, de novos sonhos. Estamos no final do inverno, quando guardamos as energias para a primavera, como a planta, que a primavera é para ela um quase renascimento, mas uma preparação para o renascimento, para os aflorar de tantas forças que virão no verão. O verão é o movimento para as plantas, para a natureza, um movimento com muita força, de ressurgimento após o inverno rigoroso e a primavera que preparou para as flores, não é verdade? Então assim nos sintamos nós no pré-florescimento de novas ideias, de novos sonhos, de novos propósitos, para que, ao florescerem, recebam toda a força do verão em chuvas gratificantes, em temperaturas altas, proliferando as ideias positivas, para que a vida seja cada vez melhor. É isso. Deixamos aqui um forte beijo a você, ouvinte do programa Talentando, amigo da Boa Nova, nosso companheiro de jornada com o propósito na divulgação da doutrina espírita e dos conhecimentos que podem fazer de nós indivíduos que trabalham pelo bem comum, com consciência da espiritualidade que trazemos e que buscamos. É isso. Forte abraço. Até a próxima. Muito obrigado pela sua presença, querido ouvinte. Meu coração fique com você.